Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Hoje eu trouxe uma proposta diferente para ser trabalhada nesse momento de pandemia. É um mosaico com cascas de ovos. Essa atividade, gente, trabalha muito com o emocional, dá uma diminuída naquela ansiedade que a gente está vivendo. E também trabalha o cognitivo. Por falar em cognitivo, você mamãe que tem filho pequeno ou adolescente, procure investir também em um momento realizando essa atividade com os seus filhos. Ela ajuda a desenvolver a coordenação motora, a atenção, a relação com cores e contrastes, a noção de proporção, formas, né? E além de tudo, a limpeza, né, na elaboração da peça. Então, aproveitem bastante essa técnica, certo? Bora lá? Materiais para a nossa aula. Superfície a ser trabalhada. Um pedaço de madeira, um pedaço de papelão. Tintas em cores diversas. Pincéis de cerdas macias. Cola branca tipo cascorês. E as nossas casquinhas de ovos pintadas. Bom, gente, iniciaremos tratando da casquinha de ovo, que é a nossa principal matéria-prima desse artesanato. Então, após consumir o ovo, você vai lavar previamente e colocar a casquinha de molho, certo? Para facilitar a retirada da película que fica nela. Essa película, gente, tem que ser removida, tá? Ó como sai facilmente, ó. Tá vendo? Oba! Ó, certo? Eu preciso retirar tudo isso das casquinhas, porque essa películazinha é responsável por mau cheiro, certo? E também dá problemas futuros na colagem, certo, gente? Então, vocês vão ter que fazer tudo isso, retirar tudinho de todas as casquinhas e colocar para secar em um paninho e deixar no mínimo 5 horas aí secando, ok? Meninas, após higienizar as casquinhas, tirado toda a película delas e colocado para secar no período que eu indiquei, você vai pintar com a cor que você vai trabalhar no mosaico. Então aqui eu tô com uma tintazinha preta, que eu vou trabalhar com preto também, né? Vou pintar. Pintei e vou deixar secando, certo? Como eu já adiantei o processo, certo? Fiz algumas peças aqui para vocês. Eu vou mostrar o que nós iremos fazer aqui agora. Bom, a madeirinha que eu vou trabalhar é essa. A madeirinha que eu irei trabalhar é essa, certo? Então eu pensei em algo para colocar na minha varanda, né? E eu gostei muito desse gráfico, ROM. Só que o UOL, eu baixei um outro gráfico e vou fazer estilizadinho. Então, peguei o gráfico, coloquei na madeirinha. Eu primeiro pintei a madeirinha, certo? Depois que secou, eu coloquei o gráfico, peguei um carbono, passei o gráfico com carbono, certo? E aí, coloquei o outro molde na posição que eu desejo, né? Passei o carbono também, certo? Depois, o que eu fiz? O carbono era azul, ele ficou um pouco borradinho. Isso também pode acontecer com vocês. Então, se ele ficou borradinho, aquilo não estava me agradando. Eu passei uma tinta por cima, certo? Esperei secar.
E aí, eu poderia ter pintado, já iniciado um mosaico aqui, nesse momento, certo? Mas para ficar mais nítido para vocês que estão aí, eu passei bem de leve o lápis em cima do contorno do meu gráfico, tá? O gráfico vocês baixam na internet, conforme o que vocês quiserem para fazer, né? Esse aqui eu vou estar disponibilizando depois também o modelo na descrição do vídeo, para que vocês, se gostarem também, né? Pode estar trabalhando com ele. Então, vamos iniciar. Aqui é cola, tá? Eu gosto de colocar cola sempre em tubinhos, em bisnaguinhas, que tem a pontinha mais fina, né? Para que eu não precise ficar toda hora... aqui mesmo eu espalho a cola com um bicozinho. Como o bicozinho é fino, eu vou trabalhar delineando a área que eu vou começar, tá? Aqui eu vou trabalhar com um pincelzinho também fino e vou espalhar essa cola. Gente, é um trabalho que demanda tempo, certo? Paciência. Bom, vou começar a colagem. Então, a colagem, vou quebrar a casquinha e vou colocando. Acontece, viu, gente? Aqui é cola cascorês, eu esqueci de falar. Aquela que a gente sempre trabalha, rótulo azul. Fazendo assim, as partezinhas retas, esse pedacinho que deu aqui, ó, essa partezinha de cima, ó, ela é retinha. Então eu aproveito e, ó, coloco aqui na parte de cima, que é reta do meu gráfico. Esse aqui também, ó, esse pedacinho, a parte de cima é reta. Então eu posso aqui, ó, bem, gente, tempos depois, terminei as letras, certo? Foi minha parte inicial. E agora eu vou fazer esses detalhezinhos dessas florzinhas. Então, eu preciso de 3 cores de tinta para fazer, porque eu quero fazer coloridinho. Então, o que eu fiz? Só para vocês terem ideia, eu não preciso trabalhar com várias cores, certo? E também aqui, ó, se eu trabalhar as pétalas com uma cor apenas, certo? A pessoa não vai ter a distinção de que isso aqui é uma pétala, né? Porque vai vir aqui embolado com essa pétala com essa e essa daqui, então não vai ficar legal. Então, o que eu pensei? Eu pensei em colocar essa escura, depois essa um tom mais claro, depois essa escura novamente, essa um tom mais claro. Certo? Só para ser mais fácil de vocês fazerem aí, certo? Eu poderia estar aqui, ó, aqui começar mais escuro,
e aqui mais claro, depois aqui mais escuro, depois aqui mais claro, mas eu acho que dessa forma, se eu fosse fazer como se eu estivesse pintando, para vocês seria mais difícil. Então eu vou fazer assim, mais fácil. Vou fazer escuro, claro, escuro, claro. Creio que assim seja melhor para vocês executarem essa atividade em casa. Outro detalhe também, com relação à tinta. O que eu fiz? Minhas opções são poucas. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma tinta, essa aqui é goiaba queimada, pintei uma casquinha, uma quantidade de casquinha, que eu suponho que dê para pintar a quantidade de pétalas de uma florzinha. Aí eu peguei uma porçãozinha dessa tinta, misturei com branco e encontrei essa cor, certo? Então ficou tom sobre tom. A mesma coisa foi com azul. Pintei com azul, uma porção de casquinha, e depois coloquei uma porçãozinha de branco e encontrei tom sobre tom. Vou fazer uma florzinha também dessa cor, turquesa. Então, pintei de turquesa, misturei com branco e encontrei esse outro tom. E aqui será o miolinho, a parte do miolinho da florzinha, certo? Então, era essa observação que eu queria fazer para vocês. E como o gráfico é pequenininho, eu vou ter que trabalhar com casquinhas bem pequenas, certo? Então, podem quebrar bastante. Evitem trabalhar com coisas grandes que saiam, que ultrapassem o limite do gráfico. Percebam que aqui, ó, eu vim traçando, ó, trabalhando com o limite do gráfico o tempo todo, ó. Depois que eu trabalhei com o limite, aí eu preencho o meio. Isso é mais fácil de ser feito, entendeu? Então, aqui, ó, pecinhas pequenas. Ó, quanto mais pequenininho, eu vou dar uma olhadinha no pincel aqui para ele ficar melhor. Ó, pequenininho, venho aqui, coloco aqui. Vou ajeitando dentro desse limite, tá? Então, pecinhas sempre pequenas, ó. Aqui eu já posso aumentar mais um pouquinho. Uma pinçazinha, quem tiver, pode usar. É legal. Pra ir pegando. Aqui eu tenho um pedacinho bem pequenininho, que eu vou colocar nesse limite aqui do lado de cá. Então, gente, é essa observação que eu queria fazer pra vocês. Senão o vídeo vai ficar muito grande. E aí, vocês vão cansar de me assistir, né? Então, tá bom. Da próxima, eu volto aqui mais tarde com essa florzinha feita, e depois essa, depois essa. Beleza. Bom, gente, então ontem eu terminei as letras, né? Terminei também a florzinha. A florzinha eu não mostrei o passo a passo, mas foi aquilo mesmo que eu pretendia fazer, como eu anunciei para vocês. Eu coloquei cor escura, fui intercalando a cor escura com a cor clara, certo? Cor escura, cor clara. Não é difícil de fazer, certo? O segredo aqui é trabalhar com pecinhas pequenas, não trabalhar com as peças grandes, trabalhar com pecinhas bem pequenas mesmo, certo? Então, eu fui intercalando uma cor escura com uma cor clara, fui fazendo uma pétala de cada vez, procurando sempre respeitar o limite do gráfico de cada pétala, certo? Respeitando o limite, então não tem erro, não tem problema. Aqui eu não sei ainda que cor que eu vou trabalhar. Não sei se eu vou colocar um amarelo e vou estudar ainda mais pra frente. Então, aqui, nesse caso, eu resolvi forrar
toda a peça com a casquinha de ovo natural, né? Dá um aspecto melhor. Eu gostei do resultado, certo? Então eu comecei com a parte de dentro das letras, certo? E depois ela vai sair e vai forrar toda essa parte externa, certo? Como eu disse aqui, eu não sei que cor eu vou colocar ainda, né? Eu acho que o branco aqui não ficaria legal, não sei, mas é algo eu vou pensar depois, tá? Gente, um detalhe, eu me lembrei aqui que eu havia dito que eu trabalhei com 3 cores de tinta aqui. Não foram 3 cores de tinta, foi o azul, o turquesa e o goiaba queimada, o amarelo também. E tem a cor branca, né? Que eu utilizei a cor branca para diluir esse azul, para encontrar esse azulzinho claro. O goiaba eu encontrei esse aqui e o turquesa eu encontrei esse verdinho água, certo? Então eu diluí, eu precisei então de 5 cores de tinta, né, para fazer essas florzinhas. 5 cores, 1, 2, 3, 4 e o branco 5. 5 cores de tinta, tá? É só uma ressalvazinha porque eu havia dito só que eu usei 3 cores, mas na verdade foram 5, tá bom? Então vou continuar o trabalho e assim que eu concluir, eu mostro para vocês como ficou. Bom, pessoal, concluí todo o processo, certo? De montagem. E como eu não tenho aqui em casa o verniz para estar impermeabilizando a peça, o comércio está fechado também por conta da pandemia, eu vou colocar uma camada de cola por cima. É bom que fixa mais as pecinhas, certo? Então, eu coloco a camadinha de cola, venho com um pincel de cerdas macias e vou passar essa camadinha em toda a peça, sempre dando cuidado para entrar assim nos veios. Ó, pessoal, eu não gastei tanta cola, não. Foi pouquinha cola. Esse tubinho, essa bisnaguinha é de 60 ml. E ainda tem cola suficiente para fazer outro quadrinho desse. Eu tô colocando bem o produto nos veios para poder fixar melhor. Vocês podem também estar fazendo números de casa, né? E aí impermeabilizar com um verniz geral, um verniz melhor, desse de material de construção mesmo, não tem problema. Hoje é feriado aqui na cidade, então eu não tive como procurar esse material para eu estar encerrando a atividade. Ó, gente, qualquer verniz incolor, vocês podem estar passando por cima, tá? Verniz geral, verniz incolor, vitral, quem tiver. Vitral fica lindo, né? Tem um vitral fosco também, que fica mais bonito ainda, né? Eu não gosto muito de quadro com brilho, não. Mas, devido às circunstâncias, né? Vai com cola mesmo. Tá bem? Espero que vocês façam, né? Que goste também do produto, porque a gente
Tem várias opções de trabalhos com essa técnica. Então, pessoal, a peça finalizada ficou assim. Torço para que tenham gostado da proposta. Como vocês curtem e solicitam algo para decorar a casa, espero que façam uso da técnica e gostaria que postassem os resultados dos seus trabalhos nos nossos grupos de WhatsApp. Beijos e até a próxima!